Está aberta a presente sessão, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Solicito que o deputado Daniel Marques secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos parlamentares para voto. Cadê? Tem jornal, tem aquele negocinho aí, resenha. Ei, cara, fazer chamada. O negócio é o seguinte, hoje nós precisamos... Vou conversar com você agora de manhã, pode ser aqui no plenário mesmo, sobre a reunião, tá? E também com o 11h30. Acho que convém não. Porque trazer o pessoal aqui para fazer uma... aqui na sessão, entendeu? Acho que é bom para trazer o pessoal participar do início da sessão. Pode fazer chamada. Pode chamar. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, presente. Questão de hotel, essas coisas aí. Tá? Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Isso. Tá certo. Vamos ficar? Pode. Vamos ver só a minha ajuda. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado Zé Edmar. Deputado Zé Edmar. Deputado Filipelli, presente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Felipe, quero falar contigo, tá? Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente.
Deputado Edmar Pirineus, presente. Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão e faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Ontem, Vossa Excelência, queria chegar nem perto da mesa, ontem ficou longe, né? Me esqueceu, hoje está com tanta aproximação. As coisas mudam, viu? Quem será, hein, Manelzinho? Projeto de lei de autoria da deputada Maria José Maninha, que cria serviço de controle epidemiológico das meningites bacterianas no Distrito Federal. Requerimento do deputado Renato Rainha. Requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a retirada do projeto 278/95. Moção do deputado Daniel Marques. Reivindica ao ilustríssimo senhor presidente da Companhia Energética de Brasília, SEB, a complementação da rede elétrica da quadra 7 nos conjuntos 7B, 7C e 7F da Vila Jardim Roriz, em Planaltina, Distrito Federal. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica providência junto ao senhor governador no sentido de promover a construção de uma quadra de esportes na quadra 7 do Jardim Roriz, Planaltina, Distrito Federal. Moção do deputado Daniel Marques. Reivindica providência junto ao seu governador no sentido de promover a instalação de sinal luminoso no cruzamento entre as avenidas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, em Planaltina, DF. Ata suncília da 88ª sessão ordinária em 15 de agosto de 1995. Sumário, abertura. Pequeno expediente. Leitura das atas das sessões anteriores. Comunicado da mesa. Comunicações de lideranças. Deputado Miquel Paz, em nome do PCdoB. Deputado Adlon Aires, em nome do PMDB. Deputado Luiz Estevão, em nome da bancada do PP. Deputado Marcos Arruda, em nome da bancada do PSDB. Deputado Antônio José Cafu, em nome da bancada do PT. Comunicações de parlamentares. Deputado Edmar Pirineus, PP. Senhor presidente, questão de ordem. Peço dispensa da leitura da ata. Está dispensada, dada como linda e aprovado. Não precisa gritar não, Manuel. Você está nervoso? O que foi? Essa resquício, rescaldo ainda, né? Damos início ao comunicado de parlamentares. Passo a palavra como comunicado de líderes ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha, pelo PL. Não sei se vai dar não. Depende de quantos forem falar. Os que estão na tua frente. Eu acho que vai ser difícil você falar depois. Mas pode ser que fale, viu? Pode ser que fale. Vai depender de quantas desistências tiver. Tem uns 9. Senhor presidente, nobres deputados, inicialmente, Como líder. eu gostaria aqui de fazer um breve pronunciamento sobre a votação de ontem da criação ou não da cidade estrutural. Entendo que o regimento interno prevê que o voto é secreto. E meu voto foi secreto, atendendo o que determina o estatuto que rege os atos do deputado nessa casa. E assim vai continuar meu voto. Eu não tenho interesse de aqui ou em qualquer lugar dizer se votei sim, se votei não, se me abstive, até porque a minha consciência está muito tranquila com meus ideais
com a lealdade que eu devo às pessoas que estão comigo e também de ter tomado a melhor opção para Brasília. Minha consciência está tranquila, dormi tranquilo e tenho certeza que o melhor para Brasília, pelo menos com a minha atitude, eu procurei fazer. Queria dizer também que recebi uma ameaça hoje que vou apresentar na delegacia competente e quero deixar o registro nessa casa. Um tal de senhor José Maurício, da Vila Estrutural, ligou para o meu gabinete, dizendo que sabia onde eu morava e que ele iria tomar providência contra mim e contra a minha família. Como delegado de polícia, enfrentei traficantes, enfrentei ladrões de carros, enfrentei bicheiros, e eu não grileiros e não tenho um pingo de medo. Mas eu queria deixar registrado isso aqui, senhor presidente, porque se alguém passar pelo menos perto da minha família, eu não sei qual a atitude que eu vou tomar. Então eu quero deixar isso registrado aqui, porque as minhas atitudes sempre se pautaram por dignidade, não tem medo de canalha e de pilantra que não tem coragem de vir falar as coisas na minha frente, mas eu quero deixar registrado porque com a minha família eu tenho o maior zelo do mundo. E se alguém ao menos passar perto da minha família com tom ameaçador, eu não sei qual será a minha atitude. Então quero deixar isso registrado, eu vou tomar as atitudes corretas que determina o Código Penal e o Código de Processo Penal na delegacia competente. E, mais uma vez, o meu voto é secreto, continuará secreto, já que a minha consciência está a mais tranquila possível. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg, líder do PSB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero registrar aqui a minha integral solidariedade ao companheiro deputado Renato Rainha. Não sei qual foi a sua posição na votação de ontem, até porque a votação era secreta. Mas qualquer que tenha sido a sua posição, deputado Renato Rainha, não justifica nenhum tipo de ameaça e quero aqui lhe prestar a minha integral solidariedade. Quero me referir, senhores deputados, no último quinta e sexta-feira, nós realizamos na Câmara Legislativa do Distrito Federal um seminário denominado Um Novo Olhar sobre o Lago, com o objetivo de discutir o melhor aproveitamento do lago e viabilizar essas soluções. Ficou claro que o governo, a iniciativa privada e os usuários todos querem a implantação do projeto Orla. É preciso que o governo do Distrito Federal tome as providências no sentido de viabilizá-lo num curto espaço de tempo. Porém, senhor presidente, senhores deputados, eu tenho dito que a questão mais importante nesse processo, ela não vem nem do governo do Distrito Federal, nem da iniciativa privada e nem mesmo dos usuários. O figurante mais importante nesse processo é o lago, e é preciso que nós possamos garantir a saúde dele. Venho aqui mais uma vez fazer uma denúncia contra maus comerciantes que vêm jogando lixo sistematicamente na beira do Lago Paranoá. Agora se refere à empresa Pão e Conveniência no Lago Norte, que vem jogando lixo, conforme comprovam essas fotos aqui, na beira do lago. Farei essa denúncia agora na Delegacia Especial de Meio Ambiente e em seguida na Administração Regional do Lago Norte, e vou cobrar providências enérgicas contra esses maus comerciantes que vêm depredando o patrimônio público. Tenho certeza que terei com isso a solidariedade dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão.
líder do PP. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Claro, vou encerrar, com certeza. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Não, mas você quer falar como líder ou como parlamentar? Eu te chamei como líder. Em uma sessão solene em Santa Maria, eu condenava da tribuna o nepotismo, troca de favores e venda de deputados. E assisti ontem, pela CBN, um pronunciamento do senhor governador que dizia para a sociedade de Brasília que se tivesse que comprar deputado, teria comprado muito. Teria comprado mais ainda. Quero dizer que não tive nenhuma conversa com o governo a respeito da cidade estrutural. Até porque o governo não tem a estrutura administrativa, política e social para fazer a remoção daquele povo. Até porque disse de passagem que o governo tem um secretário que não existe. Secretário do Meio Ambiente e Urbanismo não existe no Distrito Federal. Aquele secretaria que o senhor Paulo Bica assumiu, aquilo não existe. Se não existe a secretaria, naturalmente não existe o secretário. E, portanto, na cotação, e que dizia o senhor governador, dirigindo palavras de agressão a esta casa, eu quero dizer que tenho conversado e irei conversar todos os problemas desta casa com os deputados desta casa. Não aceito nem sequer interferência de senadores, não aceito nem sequer interferência do meu partido, não aceito nem sequer interferência de deputado federal nesta casa para intermediar uma discussão. Portanto, converso politicamente com deputados, com o presidente desta casa. Agora, não permito que venha a ter suspeita a respeito de voto de deputado, porque esta casa não pode permitir que fique por aí, fazendo especulação se deputado vendeu ou foi comprado. Não permitimos na nosso mandato que isso venha ocorrer. Se o senhor Cristóvão quiser aparecer na televisão, quiser aparecer no rádio, que tem uma proposta para a sociedade, e não fazendo acusação, como eu vi ontem, dizendo que se tivesse de comprar, ele compraria, que os deputados eram muito baratos. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Reconvocar todo mundo. eu gostaria aqui, senhor presidente, nessa tribuna dizer, eu estou sendo acusado que votei contra a estrutural. Eu quero dizer que eu votei no primeiro turno, votei no segundo turno, e não poderia agora deixar, ou seja, mudar a minha posição. Eu desmenti ontem na CBN, e continuo dizendo a minha posição. Eu não tenho por que esconder, João de Deus, o meu voto, sendo que o meu voto não está vinculado a ninguém, somente ao meu povo, a quem me elegeu, a quem me colocou nesta casa. Eu quero dizer aqui de público que não tenho compromisso com o governo, não tenho compromisso com ninguém. O meu compromisso é com o povo. Meu compromisso é com quem me elegeu e me fez deputado nas eleições passadas. Então esse é o meu compromisso. E eu quero reafirmar a minha posição. E se o projeto vier novamente, nós estaremos prontos para discuti-lo e fazer o que é melhor para a sociedade. Aquilo que nós entendemos que vai beneficiar a sociedade. Por isso, reafirmamos a nossa posição.
em favor dos menos favorecidos, em favor daqueles que não têm moradia, daqueles que não têm ainda a sua dignidade, que é o direito de um lote, o direito da sua moradia. Deputado, e é por isso que nós deputado, estamos... um segundo Sim, só. Eu gostaria aqui, senhor presidente, só para Só um terminar... minutinho, só um minutinho, dizer deputado. que Eu queria solicitar aos deputados em plenário que pudessem dialogar sem atrapalhar o orador da tribuna. Nós queremos que as pessoas possam usar da palavra, mas... Senhor presidente, eu agradeço, mas o senhor falou depois que o discurso meu já acabou. Muito obrigado. O Adão Xavier sempre destacado. Concedo retorno à convocação da lista de líderes. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Dá uma colher de chá hoje. Senhor presidente, senhores deputados, me parece que, após uma votação significativa como a de ontem, e de repercussão para todo o Distrito Federal, as pessoas começam a desvirtuar um pouquinho o conceito de democracia. Alguns achando que possuem o direito de interferir, de patrulhar e de obter o voto do parlamentar a qualquer custo. E esse qualquer custo significa utilizar-se pressões das mais diversas sobre a ideia de ameaça, sobre procedimentos dos mais escusos. E o que é pior é que dentro do próprio parlamento, onde esse tipo de procedimento deveria ser banido, deveria-se adotar uma providência de todos os meus pares, de não coadunar com esse tipo de pensamento e não fomentar esse tipo de ação. As pessoas se deixam, até por uma questão pessoal, se levar por esse tipo de atitude e permitir a proliferação disso que possa se estabelecer como uma cisânia dentro do parlamento. Olha, existirão ainda, se Deus quiser, votações nessa casa que irão dividir campos, que irão estabelecer áreas. E eu espero que todas elas digam respeito ao interesse maior da sociedade do Distrito Federal. E espero que o resultado dessas votações tragam sempre a conduções de voto em favor da maioria da sociedade do Distrito Federal. E que esse tipo de patrulhamento bobo, que esse tipo de atitude até obscena, não se estabeleça dentro do parlamento. Até porque estaremos aqui a estabelecer não mais amizades, não mais um relacionamento harmonioso, mas exatamente o contrário. Estaremos com esse tipo de procedimento a criar inimizades e levar sobre cada um de nós o tipo de suspeita inadequado. Gostaria que pudéssemos sempre Tempo colocar encerrado, acima de todo tipo de atitude. Senhor presidente, peço compreensão de Vossa Excelência para que possa concluir. Espero que possamos colocar acima de todas as colorações partidárias, acima das nossas convicções até ideológicas, o interesse maior que é da sociedade do Distrito Federal. E que nessa ação não existe vencedores, muito menos derrotados. Existe um interesse maior do povo do Distrito Federal. Muito obrigado. Pede informação, Margarete. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Eu entreguei isso aqui
para Margarete, que é a chefe de gabinete, há algum tempo atrás. Peguei na mão dela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presta atenção aqui, ô Benício. Deputado Benício, por gentileza. Deputado Benício, por gentileza, deputado Cláudio Monteiro. Não fui eu. Manelzinho. Não fui eu o quê? Não fui eu, senhor presidente, eu juro. Eu não quero saber. Olha, a coisa que eu menos quero saber é quem se absteve. Eu não quero saber. O deputado Marcos Arruda me disse agora ali que fontes palacianas disseram que fui eu. Ora, outro dia eu vi o deputado Marcos Arruda dizer que o deputado José Edmar teria traído ele. Quem sabe se Vossa Excelência não retribuiu o mesmo gesto do deputado José Edmar. Eu me manifestei aqui, favorável, e até falei hoje, na CBN, quem sabe se não foi Luiz Estevão. Né? Será que não foi o Tadeu Filipelli? Eu não acredito. Eu tenho certeza que não foi o meu amigo Chechel. Então, senhor presidente, deixando o Judas de lado, vamos partir para a atualidade. Os trombadinhas do CAGE, que vivem aí matando motorista de táxi, estuprando, violando a sociedade, fizeram uma exposição aqui no Espaço Cultural da Câmara Legislativa, e olha só o que é que eles colocaram. Vejam se essas pessoas têm condições de se reintegrar na sociedade. Eles fizeram um rap assim: o PM na guarita, que vigia noite e dia, sua mulher fica em casa, no mínimo é uma vadia. Deputado, tempo encerrado. Eu quero só concluir, senhor presidente, para repetir novamente e chamar a atenção aqui do deputado Manelzinho, que é responsável pela primeira secretaria. Olha só o que é que a sociedade tem. O policial militar e o policial civil, o bombeiro militar, é uma pessoa útil à sociedade. Então eles escreveram assim: olha só a cabeça desses camaradas que a gente deveria cortar a cabeça deles, que é um cara nocivo à sociedade. O PM na guarita, que vigia noite e dia, sua mulher fica em casa, no mínimo é uma vadia. Como é que a gente vai reintegrar um cidadão desse à sociedade? Então eu fui lá e rasguei. A senhora responsável disse que ia comunicar ao presidente. E eu disse: se colocar de novo, eu vou destruir tudo lá. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu desço em seguida, daqui a pouco. Passo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é preciso que a votação de ontem, que decidiu sobre a questão do veto à cidade estrutural, não produza as piores sequelas na consciência e na imagem dos deputados desta Câmara Legislativa. Eu reconheço o direito de qualquer deputado de votar de acordo com a sua consciência e com aquilo que julga que é melhor para os seus eleitores. O que eu não reconheço é o direito dos deputados de lançarem a dúvida sobre aqueles que votaram de uma maneira ou outra. Porque, vejam bem, há deputados aqui com diferentes relacionamentos e com diferentes características em suas bases. Há deputados que podem subir a esta tribuna e dizer perfeitamente que mudaram seu posicionamento, que pouco antes da votação diziam que votariam a favor da derrubada do veto, mas que num momento, num relâmpago aí de segundos, decidiram rever sua posição, o que é perfeitamente cabível. O que não é cabível é que, ao não subir nesta tribuna e assumir com toda a personalidade, com toda a força de sua moral, realmente o voto que deram, inclusive explicando as suas bases, que nós todos, ninguém vai recriminar aqui não, ninguém está aqui para promover uma caça às bruxas. Agora, o que nós achamos que seria muito oportuno é que durante a sessão de hoje, os deputados declarassem seu voto, porque com isso fariam com que essa dúvida não fosse lançada sobre outros parlamentares, para quem a dúvida pode ser muito danosa. Há parlamentares aqui, por exemplo, que têm na sua base política justamente famílias que defendem e já foram beneficiados pelo programa de expansão de assentamentos. Ora, a partir do momento em que um deputado mudou seu voto, 2 deputados mudaram seu voto, o que, aliás, nós reconhecemos esse direito. O deputado é soberano e dono da sua vontade. Ora, a partir do momento em que ele não vem aqui e diz de maneira clara para toda a sociedade que teve a personalidade, que refletiu, que achou que essa é a melhor opção, ele lança essa dúvida sobre outros deputados que mantiveram seu posicionamento firme em respeito e em fidelidade às suas bases. E o que nós não gostaríamos, eu faria um apelo a esses, para encerrar, senhor presidente, a esses deputados que votaram pela abstenção, que fizessem um favor, um gesto de consideração para com todos os companheiros, que subissem a esta tribuna e com personalidade, com a coragem e com a veemência de assumir suas posições, dissessem aqui, em alto e bom som, que votaram pela abstenção. Porque dessa forma, nós cessaríamos essa discussão estéril, essa discussão que não leva a nenhum lugar, e tiraríamos essa suspeita dos ombros de alguns deputados, para os quais essa suspeita custa muito caro. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda, ao mesmo tempo que passo a presidência ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa aqui presente, galeria. Aqui, quando esteve nessa casa, o projeto de lei para a criação da delegacia do negro, eu fui contra e disse que era uma discriminação o que estava fazendo por um deputado comunista que só entende de outras coisas, mas que não entendia do negro. Lamentei que o deputado Cafu, porque é um idealista, é um homem que luta pelo seu ideal, fosse afoito. E hoje, no Correio Brasiliense, fala sobre a criação da Delegacia do Negro. E o ativista negro, Edson Cardoso, que pertence a Executiva Nacional do Movimento em Defesa do Negro, ele combate essa delegacia. É uma delegacia que realmente, deputado Cafu, discriminou o negro. Senhor presidente, senhores deputados,
nós aqui com a Assembleia Legislativa, né, estamos voltando à época do bolero, do romantismo, né, com a votação de ontem da estrutural, que eu não queria falar sobre a estrutural, eu queria aqui dar apoio integral a todos os votos dos deputados. Aqueles que chegaram e pregaram contra a estrutural, aqueles que lutaram pela estrutural, porque era o idealismo de cada um. E também apoio integralmente aos 2 deputados que chegaram na hora e acharam que não devia votar nem num nem outro, porque já tinha dúvidas. E as dúvidas, senhores deputados, é porque os discursos que aqui vieram, que aqui trouxemos, levantou dúvidas em 2 deputados. São deputados que tiveram a coragem de votar na sua consciência. Agora, o que os deputados devem saber, que nós não devemos jogar peixe em cima de nenhum nem de outro, porque o meu voto, os senhores estão pedindo para lançar o nome dos outros, eu não sei, não posso falar. O meu vocês sabem, que foi sim, porque desde o início eu lutei. Agora, um deputado, quando foi votar, 1 minuto para terminar, eu disse a ele, chegue na cabine ali e faça oração, peça a Deus para te iluminar, porque Deus quer dessa forma. Então, isso de ser católico ou protestante, deputado Manelzinho, não interessa, interessa o Deus que cada um tem dentro de si. É essa a forma que nós devemos. Apoio o deputado João de Deus, estão dizendo que o senhor é traidor, que o senhor traiu. Eu tenho certeza que o senhor não traiu ninguém. Mesmo que o senhor tivesse a coragem, porque 2 tiveram a coragem de ter abstenção. Sei que não foi o senhor. Mas, se o senhor tivesse feito a abstenção, seria um ato de coragem, que o senhor estaria defendendo a sua classe. Agora, no seu discurso, eu terminar com um tom mais ameno, não é anêmico não, deputado, ameno. O senhor falou aquele célebre bolero, quem foi? Bolero bonito. O senhor entrou, o senhor jurou. Lembra do Agostinho Lara com Jura-me? Está entendendo? Agora, os deputados de lá, que são os meus companheiros de oposição, ele entrou com outra música de Agostinho Lara, com os 2, nem perto nem distante, podemos conviver. Agora, digo uma coisa, nós da oposição entraremos com o bolero final, Ama-me, que é o nosso bolero, e cada vez, cada derrota ou cada vitória será a maior união da oposição nessa casa, porque estaremos agora cobrando do governador um posicionamento de trabalho e queremos saber como ele vai retirar o povo de lá. Mas uma coisa eu peço aos deputados evangélicos dessa casa, vamos pedir ao governador, senhor deputado, que o senhor também é evangélico, que ele retire de lá, com Deus, com Cristo, sabendo que cada família daquela representa um Cristo vivo e verdadeiro para todos nós. E eu queria até pedir resposta ao deputado Luiz Estevo. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Luiz Estevo para Já a que questão o de ordem. deputado César Lacerda fez tantas alusões musicais, eu gostaria que fosse incluído nos anais da casa também a música Perfídia e Perdoa-me por te traíres, que são 2 boas. Concluída a parte... Uma questão de ordem. Com a palavra o deputado César Lacerda. Já que o deputado Luiz Estevo quis interromper a minha alusão, e até me apoiando, eu queria que constasse também aquela marchinha Cai, Cai. Concluído o período da serenata, concedemos a palavra ao deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Manelzinho, deputado Manelzinho, por favor. Essa presidência solicita Tomei atenção... conhecimento... Senhor deputado, um minutinho, por gentileza. Deputado César Lacerda. Essa presidência
Essa presidência solicita a atenção dos senhores deputados para o parlamentar na tribuna. Por favor. Senhor presidente, deputado João de Deus, deputado Manelzinho, por favor. Eu tomei conhecimento que um deputado vai apresentar uma resolução acabando com o voto. Já apresentou o deputado Edmar Pirineus, acabando com o voto secreto nesse caso de vetos. Por quê, deputado João de Deus? Está aqui, ó, Correio Brasiliense. Abstenção põe 5 sob suspeitas. Quer dizer, é lamentável, o deputado César Lacerda falou aqui, que os dois tiveram coragem de, na hora, de repente, se abstiveram. Tudo bem, até aí tudo bem. Agora, maior coragem é que se esses dois se apresentarem aqui e numa atitude de coragem, dizer, olha, fui eu por isso, decidi na hora, deputado João de Deus, para acabar com a suspeição em relação aos outros colegas. Agora, Vossa Excelência levantou suspeita aí sobre alguns deputados. O que eu afirmei, deputado João de Deus, e gostaria que o senhor interpelasse aqui nesse plenário, o deputado Zé Edmar me disse que fontes palacianas tinham afirmado, o deputado José Edmar me afirmou que fontes palacianas tinham dito que era Vossa Excelência. E ele estava abalado com a traição do melhor amigo. Foi isso que eu disse para Vossa Excelência. Não levantei suspeita contra Vossa Excelência. Portanto, não há da minha parte nenhuma suspeita contra Vossa Excelência. Está claro isso? Então, veja bem. A atitude de coragem, há tempo aí, deputado Cauí. Há tempo aí desses dois assumirem de uma forma corajosa. Sabem por quê? Porque esses dois vão ser fritados pelo governo. Esses dois são refém do grupo palaciano. Viu, deputado Hollenberg? Se eles se declararem aqui quem foi, eles saem da prisão do grupo palaciano. Eles vão deixar de ser refém do grupo palaciano. Viu, deputado César Lacerda? Porque o grupo palaciano vai trazer esses dois deputados ali no cabresto, atemorizando os dois deputados, fazendo chantagem contra os dois deputados. E os dois deputados, deputado Luiz Estevam, se assumirem de uma forma corajosa a autoria da abstenção, não tem problema. Foi na hora, foi iluminação de Deus, sei lá. Eles não vão ficar sobre a chantagem do grupo palaciano. Eles deixam de ser refém do grupo palaciano. Porque o próprio grupo palaciano vai usá-los, vai chantageá-los. E eles vão ficar numa situação difícil, até um dia vir à tona. Então não é vantagem, senhor presidente. E esses dois assumam de uma forma corajosa, que nós vamos aplaudir, eu sou o primeiro a aplaudir aqui de pé. E até, lógico, que tiveram a coragem agora deixar, não é, João? Vários deputados João de Deus sob suspeição, é uma bruta sacanagem. E vai ser ruim porque vão ficar refém do grupo palaciano, que vão usar, vão fritá-los. Na primeira oportunidade, ó, descarta os deputados. Eu não tenho dúvida, senhor presidente, que essa resolução vai ser aprovada por toda a totalidade. E aqui eu também quero fazer aqui meu protesto contra a atitude arbitrária do senhor presidente da mesa, Geraldo Magela, que fez cumprir o regimento. Só para finalizar, senhor presidente. Só para finalizar. Fez cumprir o regimento, mas teve um momento que ele usurpou da sua autoridade, quando disse que podia anular um voto. Anular a votação, sim, mas anular um voto, ele não podia fazer isso, porque seria de uma forma tendenciosa e arbitrária. Portanto, meu protesto contra o presidente da Câmara, deputado Geraldo Magela, que ontem usurpou de sua autoridade. Foi arbitrário. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem. Senhor deputado, em seguida consideremos a palavra para a questão de ordem. Antes, porém, essa presidência lembra aos senhores deputados que nos termos regimentais, artigo 72, inciso 9, o regimento estabelece que o deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao presidente ou aos deputados de modo geral, podendo também referir-se a visitantes presentes. Eu gostaria de alertar aos oradores inscritos que não dirija a palavra a outro parlamentar
até porque o regimento é muito claro. A palavra deve ser dirigida ao presidente da sessão ou aos deputados de um modo geral. Com a palavra o deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, o desespero da oposição tem nome. É o juiz esperneante, senhor presidente. É o direito de espernear. Só isso, senhor deputado. Pela ordem, senhor presidente. Olha, essa presidência vai Senhor solicitar... presidente, questão de ordem. Um minutinho, senhor deputado. Essa presidência vai solicitar a compreensão dos nobres parlamentares que entendam a posição de respeito ao regimento. Algumas questões de ordens que estão sendo formuladas não têm amparo regimental e esta presidência não poderá autorizar a utilização da palavra sem um amparo regimental. Conceda a palavra ao deputado João de Deus para uma questão de ordem. Por favor, deputado, explicite o artigo do regimento em que Vossa Excelência deseja formular a questão de ordem. Olha, senhor presidente, eu fui citado aí pelo deputado Marcos Arruda e gostaria, eu não gostaria nem de ter o direito de resposta. Eu gostaria que ficasse registrado aí nos anais dessa casa, como Vossa Excelência falou, questão da serenata, aquela música, quem foi que te deu tanto desgosto, viu, Marco? Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes. O chamado day after, o dia seguinte, é que a gente percebe o tamanho da mesquinhez dos que altivamente não conseguem conviver com a diversidade. A hipocrisia desrespeita a consciência daquele que pensa diferenciado, daquele que pode, usando da reflexão, usando da leitura, da análise, da capacidade de assumir suas responsabilidades com os destinos da cidade e de não se submeter às artimanhas mesquinhas, às artimanhas pequenininhas, às artimanhas que não constroem o que nós buscamos construir. Eu queria aqui dizer que o sinal maior do autoritarismo é esse. Aliás, o autoritarismo é, no imaginário desse país, um traço que nós não conseguimos ainda eliminar. E quero, para basicamente terminar minha fala, eu queria aqui dizer que nós devemos respeitar, como deputados, a consciência do outro, sem dedurismo, sem patrulhamento, sem perseguições achincalhantes e vis. Isso não nos tornam ou não nos faz homens nobres, homens e mulheres nobres. Nós temos uma responsabilidade delegada pelos eleitores do Distrito Federal e a eles nós cabemos prestar contas e respeitá-los. E precisamos urgentemente aprender, conviver com a adversidade, com o pensamento diferenciado. Eu queria apontar um artigo que está hoje na tribuna da cidade, em que meu nome é citado. Eu queria dizer que eu não preciso de porta-voz, muito menos de quem se apropria disso. Queria dizer que o governador não precisa de porta-voz, que a vice-governadora não precisa de porta-voz, que eu tenho uma história pública aberta e assumo pública abertamente aquilo que eu digo. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra não precisa de porta-voz para terminar
daquele que se assenhora para querer discutir essa questão. Eu queria aqui dizer que é triste aquele que acha que pode tudo e esquece que nós somos pequenininhos, aliás, um grãozinho na história. Queria, para terminar, dizer, o MST tem suas ações públicas e abertas, o MST tem suas ações responsáveis e mais, tem bandeira, tem palavras de ordem, tem princípios e mais. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra desse país, tem suas instâncias internas de caráter deliberativo e mais, o MST tem seus porta-vozes. Nós não precisamos da voz daquele que na realidade é populista. Obrigado. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, companheira Mania, servidores desta casa, companheiros da imprensa, brasilienses que se encontram nas galerias, eu queria dizer que a democracia, da qual eu trabalhei nesse país para construir, ela dá o direito de pensarmos diferentes. E a democracia que eu lutei também para construir aqui dentro dessa casa, consagrou na legislatura passada que o veto seria avaliado de forma secreta. Eu fui voto vencido na época. Aliás, estou pedindo um levantamento de quem foram os que mais lutaram pela manutenção do voto secreto na época. Vou trazer aqui a todos os deputados. Estou disposta a avaliar aqui que todo momento nós tenhamos que trazer a público, já que os nossos eleitores merecem saber do nosso posicionamento. Eu não tenho aqui problema algum de dizer que eu votei pela manutenção do veto, assim como muitos deputados. Agora, tenho certeza que sobre alguns deputados se formou um verdadeiro cerco daqueles que querem saber o nome para poder perseguir suas famílias, para perseguir a sua vida, para fazer o que estão fazendo comigo. Panfletos apócrifos, sem assinatura, mentindo sobre votações que não ocorreram em plenário. Então essas pessoas têm medo, porque aqui tem pessoas que estão fazendo uma verdadeira ditadura. O governo trabalhou de uma maneira diferente nas negociações. E quem participou delas até um determinado momento e depois saiu, sabe em que termos nós trabalhamos, né, deputado Odilon Aires, né, deputado Daniel Marques, que participaram de negociações sobre mudança de posicionamento e quais eram os termos que o governo trazia, deputado Odilon Aires, a bem da verdade, deputado Daniel Marques, que participou. Quais foram as condições que os deputados apresentavam e que nós aceitávamos? Que tipo de negociação houve? Nenhuma negociação de cargo, em nenhum momento deputado nenhum pediu cargo no governo, nem espaço. Sabe o que os deputados pediam? Sabe o que os deputados pediam? Que fossem tratados com decência os moradores da Vila Estrutural, que aqueles que eram originários do lixão pudessem ser negociados e transferidos para uma área, que fossem tratados com dignidade e aceita a negociação deles. Existe alguma coisa espúria nesse tipo de discussão? Eu quero aqui que venham dizer que alguém pediu alguma coisa em troca da discussão política. É que as pessoas que se acostumaram a ter benesses do Estado, a trocar seu voto por dinheiro, não acreditam na negociação política. Então eu quero ser testemunha que todos os companheiros que eu conversei nessa casa não teve aquilo que o jornal hoje, entre aspas, colocou. Houve troca. Em momento algum, houve troca sim de ideias, houve troca sim de opiniões, e é isso que vocês vão esperar da líder do governo, Cristóvão Buarque, da Frente Brasília Popular, que vai governar o Distrito Federal com toda a honra, com todas as glórias e derrotas que nós, com certeza, saberemos assumir com a mesma dignidade. Portanto, eu queria aqui o testemunho de todos aqueles que eu conversei, que eu tentei ver que quando em 91 o deputado apresentou o projeto, nós tínhamos 3 assentamentos, e que hoje nós temos 19, e que não cabe mais essa ideia de uma nova cidade, que nós precisamos adensar as já existentes. E era isso que nós conversávamos, e o tratamento humano a dar a essas pessoas que lá estão.
Portanto, senhores deputados, eu estou farta Senhor de certas presidente. calúnias que estão sendo colocadas aqui contra todos que participaram honestamente dessa discussão. Senhor presidente, eu fui citado aí de forma a esclarecer a posição no encontro que eu tive com o presidente da Casa e com os deputados Odilon Aires, Renato Rainha e a deputada Lúcia Carvalho. Eu gostaria de usar o direito de resposta para esclarecer, porque não deu para entender para todos os deputados o que foi tratado nessa reunião. Senhor deputado, nós vamos solicitar as notas taquigráficas e, em seguida, procederemos à concessão do direito de resposta. Não, rapidamente. Questão de ordem, senhor iniciar isso. presidente. Com a palavra, o deputado Odilon Aires. A deputada Lúcia, ela pediu um posicionamento nosso. Então, ela cobrou o manifesto do deputado, uma vez que a discussão hoje é com relação aos votos. Então, eu gostaria que Vossa Excelência concedesse aí pela ordem aqui o Daniel, eu e o Renato Rainha. Eu estou me informando, confesso que no momento do pronunciamento do deputado, exatamente nesse momento, eu estava um pouco desatento, peço desculpa, mas me informando junto à assessoria da mesa, entendemos que a deputada fez citação, não no sentido injurioso, mas cobrando um posicionamento dos nobres parlamentares. Então, com amparo regimental, nós concederemos o direito de resposta ao deputado Daniel Marques e, em seguida, ao deputado Odilon Aires. Senhor presidente, uma questão de ordem. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli. Eu fui citado e questionado durante o pronunciamento do deputado João de Deus e gostaria de direito à resposta. Vamos verificar, deputado, e em seguida responderemos a questão de ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Renato Rainha. O deputado Daniel Marques, ao solicitar o direito de resposta, citou também como uma das pessoas que deveria dar alguma satisfação aqui sobre as reuniões, o meu nome. Então eu gostaria também que Vossa Excelência me concedesse o direito de usar a tribuna para essa finalidade. Será concedido, deputado. Com a palavra, o deputado Daniel Marques, por 1 minuto. Senhoras e senhores deputados, eu sempre tive nessa casa um comportamento de coerência, de seriedade, sempre cobrando do governo as posições e entendo que o parlamentar tem que ouvir, tem que dialogar. E quero esclarecer o que disse a deputada Lúcia. No início, eu acreditava de fato que o governo estivesse interessado numa solução, numa saída digna para o caso da estrutural. Mas nós observamos na primeira reunião o seguinte: o deputado Geraldo Magela me convidou para ir ao gabinete dele, juntamente com os deputados Odilon Aires e Renato Rainha, e me disse... Essa presidência reitera o pedido aos nobres parlamentares para darem atenção ao orador na tribuna. Acredito que é não só um mandamento regimental, mas é também uma questão de bons modos. Eu peço, por favor, aos deputados que ouçam o parlamentar na tribuna. Vou restituir o tempo ao nobre deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Então, naquela ocasião, o deputado presidente desta casa, Geraldo Magela, demonstrou a preocupação desta casa ter uma saída honrosa para a questão da estrutural. E nos perguntou qual a posição dos deputados no caso de ter uma saída negociada. Nós dissemos a ele que o governo fizesse uma proposta, que eu levaria a minha bancada e os outros deputados analisariam a proposta para que ela tivesse uma resposta juntamente com todos os outros deputados da bancada. A proposta feita pelo governo, inicialmente, era a retirada das 528 famílias e reassentar aquelas que estavam inscritas na X, que tivesse a pontuação. Nós dissemos o seguinte, naquela ocasião: a culpa dessa questão é do governo. Está aí testemunha o Renato Rainha, o Odilon Aires. Já acabou o tempo? Eu não comecei a falar ainda. 1 minuto. Eu gostaria de pedir, pela gravidade da questão, senhor presidente, que o senhor me concedesse mais 1 minuto para que eu pudesse esclarecer, senão a coisa fica vazia. A presidência solicita que Vossa Excelência conclua, por favor. Correto. Mas eu peço ao presidente que não seja tão rígido no tempo, porque senão não dá para terminar a minha observação aqui. Então, o deputado nos fez a seguinte proposta. Perguntou qual era a posição da gente. Nossa, eu disse o seguinte: a posição da bancada nossa é de apoio integral à estrutural.
mas todos os deputados, antes eu falei com o líder do partido, falei com alguns deputados, e eles disseram, tem que ouvir mesmo a proposta que nós vamos analisar. E aí nós ouvimos a proposta, o deputado Geraldo Magela disse o seguinte, olha, o Palácio já tem um deputado que vai votar a favor do veto. Disse o nome do deputado, eu não vou dizer aqui, eu ainda liguei para o deputado Filipelli, conversei com o deputado Filipelli me informou que conversou com ele e ele disse que votaria a favor do veto. Portanto, a preocupação do presidente da casa era no sentido de... Eu gostaria de pedir a atenção dos deputados, senhor presidente, senão não dá para me falar. O tempo de Vossa Excelência já está esgotado há mais de 1 minuto. Mas, por favor, conclua. Por favor, conclua, deputado. Naquela ocasião, então, ele disse esse nome e disse o seguinte, agora é uma questão entre o Palácio e a Câmara. E a Câmara precisa ter uma posição nossa aqui. E me perguntou qual era a minha posição. Eu falei assim, a culpa é do governo que deixou invadir, que estimulou a invasão, e o deputado, autor do projeto, é um deputado do governo, e foi incentivar, e o incentivo da invasão foi do governo, porque não cumpriu o seu papel de fiscalizador das áreas públicas. Na minha opinião, aquilo ali deveria ser uma área de interesse ambiental, e que não tivesse nem moradores e nem indústria. E naquela ocasião... Deputado, Vossa Excelência solicitou a palavra para um direito de resposta. Nós estamos cumprindo o regimento. Eu peço que Vossa Excelência compreenda que nós não estamos sendo até bastante tolerantes com Vossa Excelência. Gostaria de consultar a presidência se o meu nome está escrito para parlamentares, porque eu concluo no comunicado de parlamentares. Vossa Excelência está inscrito. Então eu peço desculpa porque não deu para terminar, mas o próprio presidente da casa achava naquela ocasião que a culpa é de fato do governo. E que nós tínhamos Senhor presidente, pela ordem, presidente. Uma saída para casa. E dentro desse espírito que todo parlamentar deve ter, eu fui ouvir e levar para os meus colegas. Mas sempre dei apoio à estrutural, votei no primeiro turno, votei no segundo turno e votei não à incoerência do governo e não ter uma política habitacional. E vou continuar com essa mesma coerência. Agora, eu acho que naquela área, de fato, pode ser uma área de interesse ambiental e que aquelas famílias têm que ser todas removidas para um lote com dignidade, porque a culpa daquele assentamento, daquele núcleo populacional do governo. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Manuel Andrade, pela ordem. Eu não estou inscrito, eu não consegui me inscrever. Me parece que não vou conseguir. Mas eu gostaria que o deputado Daniel Marques apontasse o nome do deputado que o presidente teria deputado, por favor, acertado. Eu peço a Vossa Excelência que Vossa Excelência é conhecedor profundo do regimento desta casa. Nós não precisamos de usar de artifícios para fazer uso da palavra. Vamos, por favor, deputados, seguir o nosso regulamento, porque senão fica difícil, até dificulta. Eu confesso para vocês que eu não tenho aqui facilidade para conduzir os trabalhos, sinto-me muitas vezes limitado e eu espero contar com a benevolência e a compreensão dos nobres pares para que os trabalhos procedam da melhor maneira possível. Senhor presidente, pela ordem. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão pela ordem. Eu solicito que sejam transcritos nos anais da casa o trecho da página 21 da edição do Correio Brasiliense de hoje, Governo trabalha em silêncio. Muito obrigado. Ok, deputado. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires para exercer o direito regimental de resposta às palavras da deputada Lúcia Carvalho. Eu quero esclarecer do contato que tive, não com o deputado Geraldo Magela, tive com o presidente desta casa, na companhia do deputado Daniel Marques e o deputado Renato Rainha. E eu não estava lá em nome de nenhum outro partido, não, do meu partido. Eu tenho partido, eu tenho história, tenho tradição. E a minha tradição não é de traição. É do PSD, que brigou contra a UDN e que briga até hoje. E o que discutimos lá?
Se tivesse um acordo, as negociações, que eu vou proceder ainda. Porque o que o governo está dizendo aí é mentira com aquele povo. Nós temos que ir para lá, resolver o problema da moradia, que o senhor governador não resolve. A presença da Lúcia Carvalho na reunião, e que não tinha nada misterioso, foi colocada em votação, porque nós achávamos que não tinha que ter presença de governo. Tinha que ter a presença da Câmara Legislativa. E o senhor Daniel comunicaria à sua bancada, Partido Progressista, como eu não tenho a quem uma bancada, tenho a mim mesmo, a minha consciência comunicaria a mim. E a nossa conversa, a nossa negociação, uma vez concretizada, seria o deputado Geraldo Magela encarregado de conversar com o deputado José Edmar, até porque faz parte da sua bancada, e é o autor do projeto. E o que nós discutimos ali? Não era voto, não. Não era se era abstenção, se era sim ou se era não. Só para concluir, senhor deputado. Teríamos uma proposta e que essa proposta tem que ser implementada. Os históricos teriam que ir para o Riacho Fundo, outros dizem que ia para o campo de concentração, nós não aceitamos. O Daniel Marques levantou que não aceitava campo de concentração, e os outros ficavam em casa, aguardando a publicação no Diário Oficial do governador, que era a imprensa, para a sua convocação. Agora, eu lamento, Lúcia, que aqui está escrito, a deputada que coordenou as negociações, primeiro que não foi ela que coordenou, quem coordenou a negociação, a discussão foi a presidente da casa. Disse que conseguiu alguns sims, não foi conosco, mas abriu mão, porque as barganhas eram absurdas. Transcrevam isso aqui, por gentileza, que isso é mentira, ninguém falou em barganha, eu não aceitava a presença do governo para discutir a questão da cidade estrutural, porque o governo foi incompetente, o governo foi incoerente, e hoje eu assisti ao Bom Dia Brasil, o moço dizendo, eu queria que o repórter perguntasse para ele, secretário, que dia vai tirar, para onde, como e de que forma? Ele não soube dizer, está querendo falar um linguajar populista, e ele não sabe nem ser populista. Portanto, o que nós discutimos com o Magela seria o anúncio do acordo publicado na imprensa, convocava uma coletiva com a participação de todos os deputados. Acredito eu, até com o autor do projeto. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Geraldo Magela, pela ordem. Senhor presidente, eu estava na casa quando o deputado Marcos Arruda, no seu pronunciamento, fez referências a mim. Eu gostaria de ter o direito de resposta, assim como, se me fosse permitido, também exercer o direito de resposta na citação feita por diversos deputados, apesar de achar que esse assunto nós já deveríamos ter discutido outras coisas, porque esse já é um assunto passado e interessa a muito poucos ficar removendo estas questões. Essa presidência entende que, de fato, houve citação explícita a um posicionamento do deputado Geraldo Magela e vai conceder, nos termos regimentais, como tem feito com os demais parlamentares que solicitaram, o direito de resposta. Com a palavra, o deputado João de Deus, pela ordem. Senhor presidente, eu fui citado aí no discurso do meu gigantesco amigo, deputado Marcos Arruda. Não quero o direito de resposta. Agora quero dizer que no desenrolar dos discursos, eu estou perto da minha inocência. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha para exercer o direito de resposta. Eu peço, por favor, o deputado que atenda ao tempo estabelecido pela presidência. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, nobres deputados, eu queria primeiramente afirmar a minha convicção que essa aqui é a casa do diálogo. E toda questão, principalmente questões que tragam assim grande efervescência na população do... Eu gostaria, uma vez mais, de reiterar a solicitação aos nobres deputados, especialmente pela presença dos assessores no plenário. Vamos ouvir a manifestação do parlamentar na tribuna. Eu acho que é uma questão importante que está sendo abordada e eu pediria, por favor, a atenção dos nobres deputados. Restituo a palavra ao deputado e restituo também o seu tempo. Pois não, senhor presidente, nobres deputados, eu estava dizendo que essa casa aqui
pelo menos é a minha convicção, é a casa do diálogo. Principalmente naqueles temas polêmicos, onde toda a população se pronuncia, onde a gente mexe com os sentimentos da população. E eu procurei discutir, sim. Discutimos eu, Daniel Odilon, o presidente, deputado Geraldo Magela, a líder do governo, deputada Lúcia Carvalho, tentando buscar uma solução. Quem sabe ali, iluminado pelo diálogo, por posições de um lado e de outro, a gente conseguisse achar uma solução que melhor atendesse a nossa comunidade. Simplesmente foi esse o objetivo da discussão. E eu, como deputado Odilon, que é líder do PMDB, sou líder do PL, e estava ali discutindo pelo meu partido, pelo deputado Renato Rainha e pelo Partido Liberal. Discutimos, infelizmente não chegamos a um consenso, não achamos uma solução de luz que melhor pudesse atender aos anseios da população do Distrito Federal nessas discussões que nós tivemos. Volto a dizer que a minha consciência está muito tranquila, votei de acordo com ela, sou tão transparente na minha vida que quando assumi aqui, abri todas as minhas contas bancárias, elas estão abertas a qualquer um que quiser fazer dela uso das informações, dos depósitos e dos extratos. E o que foi feito dentro da mais alta dignidade. Eu desafio qualquer pessoa a vir aqui dizer que eu pedi um cargo a quem quer que seja, porque isso não é verdade. Conceda a palavra ao último... Pela ordem. Com a palavra o deputado Jorge Cauê, pela ordem. Eu já estou achando graça. Estou achando graça. Eu acho que foi 2 espíritos que votaram aí a abstenção, viu? Foi 2 espíritos. Conceda a palavra ao último orador inscrito para o comunicado de líderes, ao deputado... Em seguida concederemos a palavra ao deputado Geraldo Magela. Deputado Miqueias Paz. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Eu havia solicitado direito de resposta em virtude do pronunciamento do deputado João de Deus e aguardo por decisão de Vossa Excelência. Em seguida manifestaremos sobre a questão, deputado. Senhores deputados, senhor presidente, hoje eu tive a grata felicidade de participar de um debate em uma escola aqui próximo, na Zona Norte, e gostaria de transmitir um recado a esta casa que foi enviado pelos alunos dessa escola. Os alunos dessa escola agradecem a essas duas pessoas que não olharam para o umbigo, que olharam para Brasília. Essa escola, os alunos que ali estavam fazendo o debate, discutiam exatamente sobre a questão do futuro do Distrito Federal e enalteciam a posição de que 2 pessoas, de forma a entender que Brasília é muito mais importante do que os conchavos, do que os jogos políticos. E essas pessoas, esses alunos, com certeza, guardarão com muita estima na memória as 2 pessoas que isso fizeram. Não importa aqui quem são essas pessoas, é provável até que o nobre companheiro, líder, né, possa ser uma dessas pessoas, afinal de contas, o voto foi secreto. O voto foi secreto, então a gente sabe que pode ser qualquer um. A gente sabe que pode ser qualquer um. Então, o voto foi secreto. Né? Então, a gente sabe que, por ser secreto, qualquer pessoa pode ter sido feito. Então, a gente sabe qualquer um. Isso não vem ao caso, não é um problema meu. Não serei eu que tenho que resolver essa questão, mas que as pessoas que assim fizeram com consciência da responsabilidade que o Distrito Federal precisava ter. E é muito importante dizer, inclusive, já que estive num debate com esses alunos, que algo de muito importante para a educação do Distrito Federal também ocorreu nesses últimos dias. Em Santa Maria, está se enterrando um turno chamado Turno da Fome. Esse turno que, durante muito tempo, ele veio provocando problemas para pais e para estudantes, para alunos dessa cidade, porque os alunos entravam no horário de 10 horas da manhã, iam sair 2 horas da tarde, um horário extremamente equivocado. E esses alunos, em torno de 10 mil alunos que participavam desse turno, hoje já tem uma quantidade extremamente reduzida. Já existe uma